Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo o que se tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes como que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhes então: de que estáis falando pelo caminho e por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhe: és tu acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu esses dias? Perguntou-lhes ele: o que foi? Disseram: a respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de restaurar Israel. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não viram. Jesus lhes disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração, para crerdes em tudo o que anunciaram os profetas. Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como se quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde, e declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e serviu. Então lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. E diziam então um ao outro: não se abrasava o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Alimento, força para nossa alma, ânimo para o nosso coração, ânimo para o nosso coração. Que alegria nós estarmos nessa noite aqui, nos preparando na oração, celebrando a palavra que vem nos inspirar, porque nós vamos falar sobre o dom do entendimento. Nós estamos vivendo a quinta semana das 7 semanas de cura pelo poder do Espírito Santo. E eu quero acolher você que está em casa nos acompanhando. Quero acolher você que está aqui. Vamos mais uma vez aplaudir a palavra de Deus e aplaudir o irmão que veio participar. Que Deus abençoe, que Deus proteja, né? E quero acolher você também que nos acompanha no santuário. Você que está no santuário e que veio participar conosco, não está aqui conosco nesse lugar, mas está no santuário aqui pertinho de nós, e logo mais terá um momento com o Santíssimo. Você que está no santuário, aplauda também o Senhor. Vamos aplaudir a presença de Deus junto conosco, né? Que alegria estarmos juntos. Irmãos, eu quero lembrar que você que nos acompanha em casa pode ligar para nós, fazer o seu pedido de oração, participar conosco. Esse momento é seu também. Então liga para nós, está aí aparecendo na sua telinha, liga para nós, é só ali o ramal 12, né? Tecle 2, você tecla 2, tá? Para fazer a sua oração, pedir a oração, pedir que reze, deixar o seu nome para a oração, participe conosco, tá? Essa obra, Evangelizar é Preciso, esse momento, essa noite de louvor, é para você também que está nos acompanhando e para todos nós aqui. E nós queremos agora pedir a graça de Deus, no começo, como temos feito nessas semanas, pedindo a graça por um sinal tão simples. Alguns sinais são feitos para quem participa. Quem participou desde o começo? Ergue as mãos para a gente saber. Vocês são perseverantes, mesmo no frio, hein? Fala para o seu irmão que está do teu lado. Muito bem, parabéns. Estou gostando de ver. Né? Então é o seguinte, nós vamos agora aspergir com a água. A água que lembra o nosso batismo, a água que lembra a purificação do Espírito Santo para nós.
Então, enquanto o ministério canta, nós vamos aspergir com a água. E você em casa, você que está no santuário, sinta-se também tocado pela água do Espírito. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei. E ali adorarei. Vai abrindo o seu coração para receber essa água viva do Espírito. Meu amor. Mais uma vez, eu navegarei. Eu navegarei No oceano do Espírito. No oceano do Espírito. E ali adorarei. E ali adorarei Ao Deus do meu amor. Ao Deus do meu Levanta suas mãos em cima. Abre esse coração e pede. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, vem Espírito, e enche-me de novo, enche-me de novo. Espírito, Espírito, pode ser mais forte, solta essa voz e clama, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo, e enche-me de novo. Mais uma vez, braços erguidos. Espírito, Espírito, Peça com convicção, que desce como fogo. que desce como fogo, Vem como em Pentecostes, um novo Pentecostes. Pentecoste, E enche-me de novo. Espírito, e enche-me de novo. E eu convido que você erga os seus braços. Antes de nós falarmos sobre o dom do entendimento, tenha coragem de pedir: Senhor, nós precisamos deste dom. Nós precisamos compreender as tuas coisas. Nós precisamos compreender com o teu olhar. Nós precisamos entender a tua vontade. Nós precisamos nos abrir à tua graça. Por isso, vem nos ajudar a compreender as situações da nossa vida. Vem ajudar-nos a nos entender e a olhar com o teu olhar, a entender a tua presença, a compreender os sinais. Hoje o tema é esse: como entender os sinais de Deus. Como entender esses sinais de Deus. Nós queremos que entendamos esses sinais, que nós possamos enxergar com o olhar da fé, com o olhar profético, e compreender: Deus nos conduz, Deus nos conduz. Pega os seus braços e pede. Espírito, Espírito, Que desce como fogo, que desce como fogo, vem como em Pentecostes. Pede. vem como em Pentecoste, Enche-me de novo, e enche-me de novo. enche-me de novo. Coloca a mão no teu coração um instante. Deixa fluir do teu coração. Deixa fluir uma oração sincera. Se você ora em línguas, vai orando com todo o amor, com toda a liberdade do Espírito. Vai orando. Se você não orou assim, simplesmente vai dizendo: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Porque nós celebramos Pentecostes. Não é um momento que a gente lembra. Não, nós vivemos hoje um Pentecostes perene.
o Espírito Santo presente em nós. Se você quer a cura pelo Espírito, abra o coração ao Espírito. Abra o coração ao Espírito. Espírito, Espírito, vem suavemente, bem suavemente, que desce como fogo, que desce sobre nós. Vem como em Pentecostes. Vem como em Pentecostes. Você que está no santuário, você que está na sua casa, peça com amor. E enche-me de novo. E eu te convido, respira bem fundo. Deus está aqui. Repete comigo. Deus está aqui. Que bom, Senhor, que estás comigo. Que bom, Senhor, que estás comigo. Faz em mim o teu querer. Faz em mim o teu querer. Me conduz para a sua vontade. Me conduz para a sua vontade. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Isso precisa ser de verdade. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Agora faz com todo o coração, abre bem os braços. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Tá frio, então a gente tá todo mundo perfumadinho. De novo, braços bem erguidos. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Obrigado pelo teu Espírito. Obrigado pelo teu Espírito. Amém. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. E quando nós sentimos que a água vai purificando o nosso coração, como o batismo, né, que é de purificação, nós também nos abrimos. Quando a gente limpa a nossa casa, a gente tem condição de acolher melhor. Então nós vamos receber o sinal, uma vela que nos lembra, é a quinta vela, porque é o quinto dom, que estamos, a quinta semana, estamos meditando, vamos refletir hoje o dom do entendimento. Então vamos cantar, continuando pedindo a graça do Espírito, pedindo que a luz do Espírito ilumine a nossa alma. Vinde, ó Espírito Santo, Enchei os corações enchei os corações dos vossos fiéis. dos vossos fiéis. Mais uma vez, vinde, ó Espírito Santo. Vinde, ó Espírito Santo, Enchei os corações enchei os corações dos vossos fiéis. dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Eu convido que você estenda a mão para esse sinal que está aqui. Quantos de nós precisamos de luz? Quantos de nós vivemos nas nossas famílias ou na nossa vida pessoal momentos de trevas, em que a gente até acha que Deus se esqueceu ou que o Senhor já nos abandonou?
Mas sempre, sempre existe a chama do Espírito Santo a arder lá dentro de nós para nos fazer entender: Deus está presente, mesmo na hora da cruz. E se a gente parar para pensar, na verdade Ele está mais ainda presente quando nós estamos vivendo a cruz, porque a cruz é caminho de salvação. Na verdade, a gente precisa aprender que em alguns momentos da vida a gente não pede para o Senhor tirar a cruz, mas dar força, porque a cruz é caminho de salvação. Então, com as mãos estendidas, com esse sinal simples que temos aqui, que é a vela, peça a Jesus que ilumine a sua vida, que ilumine as pessoas pelas quais você quer rezar agora, que ilumine aqueles que perderam a esperança da vida, que perderam o ânimo da vida. Esse momento em que a gente fala tanto de crise, 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 a gente às vezes fala de uma forma tão pessimista, como pessoas, como cristãos que fazem uma oração de derrotado, e nós não podemos fazer uma oração de derrotados. A nossa oração é de vitoriosos, a nossa oração é de confiantes, a nossa oração é de cristãos, como aqueles que olham diante da cruz, aparentemente a grande derrota, mas na verdade nós sabemos que existe uma luz escondida na cruz, que a grande vitória está oculta na cruz. Por isso nós não temos medo. Como a palavra esse final de semana dizia, esses tempos, não tenham medo. Hoje nós celebramos São Tomé, um homem que duvidou, mas que depois pôde olhar, tocar nas chagas e dizer: meu Senhor e meu Deus. Por isso peça ao Senhor: ilumina a minha vida, ilumina a minha família, Senhor. Ilumina aquela situação jurídica que eu não sei o que fazer. Ilumina aquela situação dos relacionamentos que eu não sei como agir. Ilumina, Senhor, aquela enfermidade que eu já procurei tantos médicos e não sei como resolver. Ilumina, Senhor, a minha vida. Ilumina a minha alma. Incendeia o meu coração com a Tua presença. Faz de mim um homem novo. Você, mulher, pede: faz de mim uma mulher nova. Faz de nós famílias novas, iluminadas pelo Espírito Santo. Por isso, como igreja e com a igreja, nós vamos repetir isso que a gente diz nessa canção: acendei neles o fogo do vosso amor. Acendei neles o fogo do vosso amor. Mas agora eu quero que você estenda a mão, imaginando onde está a sua casa aí. Você que está acompanhando a gente pelo santuário, faz a mesma coisa. Estenda a mão imaginando aí onde está a sua casa. Minha casa está bem longe, gente, lá no interior mesmo de São Paulo. Vamos estender a mão, imaginar a nossa casa. Você que está em casa, se está perto de alguém enfermo, coloque a mão sobre esse irmão. Peça a luz de Deus para ele. Acendei neles o fogo do vosso amor. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito. Enviai o vosso Espírito. E tudo será criado. E tudo será E renovareis a face da E terra. renovareis a face da terra. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito. Enviai o vosso Espírito. E tudo será criado. E renovareis a face da terra. E renovareis a face da terra. E renovareis a face da terra. Mais uma vez para terminar. E renovareis. E renovareis a face da terra. Eu convido que você que tem a novena aí, a oração do Espírito Santo, e você nos acompanha, você que está em casa, nos acompanha agora, você que está no santuário, também tem a novena, para nós fazermos a oração, né? Nós fazemos essa oração das 7 semanas, o padre está lá falando novena, né, gente? São 7 semanas, é setena, mas serve, né? Então vamos fazer
Ergue aí o Espírito Santo para o povo ver em casa. Olha que coisa linda, gente. É que eu não vou poder pedir para vocês aplaudirem, senão vocês vão abaixar, né? Mas está muito bonito de se ver, né? Que você na sua casa também. A gente pode até abrir e fechar as asinhas, né? Pedindo que chegue lá na casa dos nossos irmãos, né? Que Deus abençoe. Vamos abaixar para a gente fazer a oração, então. E vamos rezar juntos. Espírito do Senhor, Espírito de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Santíssima Trindade, Virgem Imaculada, anjos, arcanjos e santos do paraíso, venham até mim. Edifica-me, Senhor, modela-me, encha-me de Ti, usa-me, expulsa de mim toda a força do mal, aniquile-a, destrua-a, para que eu possa estar bem e operar o bem. Expulsa de mim os malefícios, a feitiçaria, a magia negra, a missa negra, os trabalhos, as amarrações, as maldições, o mal olhado, a infestação diabólica, a possessão diabólica, a obsessão diabólica, tudo o que é mal, pecado, inveja, ciúmes, perfídia, o mal físico, psíquico, moral, espiritual, diabólico. Queima todos esses males no inferno, para que não possam mais me tocar e a nenhuma criatura do mundo. Ordeno e comando, com a força de Deus onipotente, em nome do Salvador Jesus Cristo, por intercessão da Virgem Imaculada, a todos os espíritos imundos, a toda a presença que me molestou, de saírem imediatamente, de saírem definitivamente e de ficarem eternamente no inferno, presos por São Miguel Arcanjo, São Gabriel, nossos anjos protetores, pisados sob o calcanhar da Imaculada Virgem Santíssima. Vinde, Espírito de entendimento, iluminai a minha mente, para que entenda e abrace todos os mistérios e mereça alcançar um pleno conhecimento vosso, do Pai e do Filho. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora vamos colocar na cadeira a folhinha, o livretinho que nós temos, e vamos aplaudir a presença de Deus nesse sinal da vela, a luz de Cristo presente em nós, que alcança a sua casa, que alcança você que está no santuário. Bendito seja Deus por esse momento, bendito seja Deus por esse momento. Então a vela é colocada para completar, e queira Deus, que nós possamos continuar participando firmemente. Eu lembro mais uma vez que quem está em casa pode também ligar para nós, para que a gente faça a oração por você. Você pode fazer seu pedido de oração, tá bom? Deus abençoe. Eu quero chamar o Betinho então para cantar. Gente, o Betinho é meu amigo de longa data. A gente é lá do estado de São Paulo, uma região relativamente não muito pertinho uma da outra, mas nós nos conhecemos desde quando nenhum de nós tinha cabelo branco, tá? Desde que eu era Betinho. Exatamente. Fala aí, por irmão. Olhos firmes em Deus. Olhos firmes em Deus. Para não desanimar. Para não desanimar. Olhos firmes em Deus. Olhos firmes em Deus. Faz assim, ó. Sim, agora vou amar. Sim, agora vou amar. Vamos lá, nas palmas então. Vamos lá, bateria. Pra valer. Tirando a mão do bolso. Ah, tem que sorrir, senão não fica legal. Tem que sorrir. Lá em cima, vamos lá, todo mundo. Olhos firmes em Deus, olhos firmes em Deus, para não desanimar. Olhos firmes em Deus, olhos firmes em Deus. Sim, agora vou amar. Olhos firmes em Deus, olhos firmes em Deus, para não desanimar. Olhos firmes em Deus, olhos firmes em Deus. Fala pro irmão. Sim, agora vou amar. Não desanimar ao
cruz. Ore para o teu Jesus, não desanimar ao ser deixado. Deus está do teu lado, olhos firmes em Deus, olhos firmes em Deus, para não desanimar, olhos firmes em Deus, olhos firmes em Deus. Sim, agora vou comigo assim, ó. E a Virgem Mãe poder abraçar e com ela suportar toda dor, tristeza, humilhação, fortaleza no coração, olhos firmes em Deus, olhos firmes em Deus. Por quê? Para não desanimar, olhos firmes em Deus, olhos firmes em Deus. Sim, agora vou amar, olhos firmes em Deus, olhos firmes em Deus. Para não desanimar, olhos firmes em Deus, olhos firmes em Deus. Sim, agora nas palmas e do altar então me aproximar e do pão me alimentar, Eucaristia, o próprio Deus, comunhão experimentar, olhos firmes em Deus, olhos firmes em Deus. Por quê? Para não desanimar, Olhos firmes em Deus, olhos firmes em Deus. Sim, agora vou. Fala pro irmão do lado. Olhos firmes em Deus, olhos firmes em Deus. Para não desanimar, olhos firmes em Deus, olhos firmes em Deus. Sim, agora vou amar. Olha pra ele, faz assim, ó. Sim, agora vou amar. Sim, agora vou amar. Amém. Abraça essa pessoa do lado e fala, olhos firmes em Deus, assim você não desanima. Bendito seja Deus. Estamos de volta já. Deus abençoe, viu? Amém. Agora, reza por nós aí, Betinho. Vamos rezando junto, Pai. Amém. Vamos rezando junto. Ministério de Música, vamos dar uma salva de palmas. O Ministério de Música está sempre perseverando e ajudando. E vão me salvar aqui agora já. Começa já, né? Vamos sentar um minutinho? Tem uma canção que é a oração de São Francisco de Assis, todo mundo conhece, mas a mais antiga mesmo. Se não me engano, o padre Irala, que compôs, né? E que a gente usa, a gente conhece desde sempre. E é com essa canção que eu quero começar para a gente ir rezando, porque nós queremos falar do entendimento. E essa canção vai dizer, né? A oração de São Francisco. Mais compreender que ser compreendido. Fala para o seu irmão, estou precisando. Mais compreender que ser compreendido. do que ser compreendido. Tá difícil. Tá difícil. Vamos rezar? Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver Onde ódio, houver ódio, que eu leve o amor. onde houver ofensa, Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. onde houver discórdia, Onde houver discórdia, que eu leve a união. onde houver dúvidas, Onde houver dúvida, que eu leve a fé. onde houver erro, Onde houver erro, que eu leve a verdade. onde houver desespero, Onde houver desespero, que eu leve a esperança. onde houver tristeza, Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. onde houver trevas. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Essa parte agora. Ó Mestre, Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar, consolar, que ser consolado, compreender, compreender, que ser compreendido, amar, amar, que ser
ser amado. Pois é dando que se recebe. Pois é dando que se recebe. É perdoando. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Mais compreender que ser compreendido. Mais amar que ser amado. Nós queremos falar do dom do entendimento. Vocês já falaram aqui da fortaleza, da sabedoria, do conselho, da ciência. A sabedoria e a ciência estão bem próximas do entendimento. Só que, por exemplo, elas não uma completa a outra. Mas a ciência é o conhecer. Eu aprender sobre as coisas, apreender sobre as coisas. Mas o entendimento é eu compreender estas coisas. Então implica em compreender as coisas de Deus, os sacramentos, compreender com os olhos da fé. Não é coisa que se estuda. O Papa Francisco, quando fala sobre entendimento, ele diz assim, não é a sabedoria dos teólogos. Não é aquele que estuda, que também é importante, viu? Nós temos que estudar. Mas não é este, é um dom. Não é o esforço, é um dom, capacidade de compreender. Se eu for perguntar para você, tem aquela pessoa na sua vida, talvez pela idade ou pelo jeito de ser da pessoa, que é aquela pessoa que você diz, nossa, meu Deus, fulano tem um conhecimento. Às vezes ela não sabe nem ler nem escrever, mas tem um conhecimento da vida, um conhecimento das coisas. Você conhece alguém assim? Ergue a mão. Conhece? Eu tenho uma professora minha, ela, claro, tem estudo também, mas eu acho que ela é daquelas, foi professora minha, né? Ela é daquelas que consegue ter esse conhecimento. É bonito de se ver. Não existe pessoa perfeita com conhecimento pleno, claro, mas que consegue compreender melhor algumas coisas, ter um olhar mais espiritual. Hoje a gente fala de inteligência racional, hoje se fala bastante de inteligência emocional, mas nós precisamos ter inteligência espiritual, gente. Porque a palavra de Efésios diz, né, não é contra homens de carne e sangue que nós temos que lutar, mas contra os espíritos espalhados no ar. Então, existe uma necessidade dessa inteligência espiritual para compreender. A palavra, né, conhecimento, inteligência, também chamado dom da inteligência, vem do latim intellegere, ler dentro. Intellegere, ler dentro, conseguir entender o que está dentro. Exemplo, se Jesus olhasse Pedro só à primeira vista, vocês acham que ele chamaria Pedro para ser primeiro papa? De jeito nenhum. Eu sou um pouco Pedro. Tem hora que a gente é impulsivo, né? Eu sei que aqui tem menos, né? Mas eu sou um pouquinho Pedro. De vez em quando sou impulsivo, né? Que alguns aí se identificam, falam, amém, vamos junto, conversão, a gente chega lá. Mas então, se Jesus fosse olhar Pedro só por um primeiro olhar, ele julgaria e pronto. Mas não, ele olhava Pedro por dentro. Ele sabia o que Pedro poderia ser. Ele sabia onde Pedro poderia chegar. Samuel, quando escolheu Davi, ele também, se fosse olhar por fora, baixinho, não é esse. Inclusive a passagem é bonita que fala assim, o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. O homem vê a aparência, Deus vê o coração. Bom, então tá bom, padre. Mas então é fácil, a gente precisa olhar dentro, entender. Então eu já sei. Aquela minha cunhada, ela me trata mal, por quê? Porque ela é ruim de coração. Será que é isso? Ela me trata mal porque ela é ruim de coração. Acho que, às vezes eu olho, não sei, ela tem uma coisa ruim. Não. É a capacidade de olhar além daquilo que nossa inteligência só racional ou emocional diz. É a capacidade de olhar de forma espiritual para as coisas. De compreender as coisas com olhar espiritual. De acreditar que o outro pode ser melhor do que eu sou capaz de olhar. Acreditar que o outro pode mudar de vida, que o outro pode crescer. Olha a atitude de Jesus, gente. Judas cuidava do quê? Vocês sabem do que Judas cuidava? Da bolsa de doações. E a palavra diz que Judas cuidava dessa bolsa e pegava o dinheiro. Pegava a propina, o mensalão e tantas coisas que Jesus, misericórdia, né? Judas pegava a parte que ele achava que devia. E Jesus deixa com ele a bolsa de dinheiro. Meu Deus, mas
É a fome com a vontade de comer. Por que Jesus fazia isso? É lógico, humanamente falando? Não é lógico. Humanamente falando, jamais a gente faria isso. Mas espiritualmente é. Jesus acreditava e acreditou em Judas até o último momento. Ou a gente pode achar que Jesus errou? Não, né, gente? Ele amava Judas. Ele deu a ele todas as oportunidades. E é isso que a gente precisa aprender. O Senhor dá para nós todas as oportunidades. Se a gente errar, a gente tem mania de dizer assim, cuidado, né? Porque não volta mais. Tá, algumas oportunidades da vida não voltam. Mas para a salvação, o Senhor sempre vai renovar a tentativa de nos salvar e de salvar aqueles que a gente ama. Padre, mas eu canso de rezar, fulano não muda, não cresce, não... Você acha que você ama aquele fulano, que provavelmente é seu filho, seu esposo, sua esposa, mais do que Deus o ama? Não, Deus o ama mais. Então Ele dá a oportunidade. Fala para quem está do seu lado, Deus sempre vai te dar a oportunidade. Aproveite. Aproveite. Olha, eu quero usar uma canção que ela nasceu de uma dessas situações em que o entendimento não foi capaz de discernir o que era certo e errado e a pessoa se desviou no seu relacionamento. Traiu a esposa, quase perdeu a família. E essa canção foi feita rezando por essa pessoa. Quem já errou na vida? Ergue a mão. Tem gente que ergueu as duas, né? Isso, a gente... Pecado assumido, pecado redimido, gente. Tem jeito, não é? Deus salva, Deus perdoa. Quando eu acompanhei essa situação, foi muito doloroso. Porque eu vi o casamento praticamente desfeito. Graças a Deus, hoje a gente vê a história de amor acontecendo, a perseverança, mas porque eles procuraram a fonte. Procuraram a raiz de todas as coisas. Se você errar, levanta, pede ao Senhor o entendimento. Se você olhar para uma cruz que você não entende, pede ao Senhor o entendimento. Se você olhar para uma situação difícil, pede ao Senhor o entendimento. Tá? Eu quero que você também que está nos acompanhando em casa, você que está no santuário, reze comigo essa canção. Reza comigo, coloca a mão no teu coração um instante. Fecha os seus olhos. Para cada coisa há o seu tempo debaixo do céu. Olha adiante, veja além das nuvens, o sol já vai brilhar. Para cada coisa há o seu tempo debaixo do céu. Deus é o Senhor do tempo, Ele é o sol da justiça, não há o que temer. Em cada esquina existe um caminho incerto, uma escolha para se fazer. Mas às vezes a gente erra. Se a escolha foi errada, sempre há uma nova estrada que Deus abre para você. Não se desespere. Se precisar de um amigo, quero ajudar você. A ir ao encontro do amado, aquele que escolheu os fracos e deu-lhes força para vencer. E agora é sua vez, não perca tempo hoje. Deus lhe dá uma nova chance para vencer.
é sua vez. Não se entregue, comece de novo e segue adiante para vencer em Deus. Para vencer é sua vez. Abre seus olhos. Coloca a mão no ombro do seu irmão que está do seu lado direito agora. Talvez ele precise de alguém que diga para ele: segue adiante. Olha além das nuvens, olha além da cruz. Peça ao Senhor o entendimento. Tudo passa, Deus permanece. Até eu peço, se você tiver vontade, talvez você que está no santuário, que está em casa também, faça um gesto de carinho, de cuidado, né? Não desarruma o penteado do irmão não, mas coloca a mão na cabeça. Se a sua mão está quentinha, coloca no rosto, senão não, só na cabeça. Né? Fala assim: olha, se precisar de alguém para te ajudar, eu estou aqui. Eu posso rezar por você, mesmo que eu não te conheça, eu posso rezar por você, sempre. Tá? Lembra que o Senhor sempre nos mostra uma nova estrada. E o dom do entendimento nos faz ter essa capacidade, esta visão. Não quero passar aqui do meu tempo. Mantenha a mão aí no seu irmão. Diz assim: agora é sua vez. Agora é sua vez. Comece de novo. Comece de novo. Segue adiante. Segue adiante. Entendendo os sinais de Deus. Entendendo os sinais de Deus. Deus estará à frente sempre. Deus estará à frente sempre. Amém? Amém. Pode voltar aí. É o seguinte, eu estou com o tempo curtinho e eu quero falar duas coisas importantes. Primeiro, quando a gente fala do entendimento, sempre me vem ao coração a passagem que nós ouvimos dos discípulos de Emaús. Gente, eles não estavam entendendo nada. Porque tudo que eles esperavam que fosse acontecer, estava tudo previsto, tudo organizado na vida deles. Jesus vai vencer, vai dar a vitória, Ele vai reinar e tudo se resolve. Só que aconteceu tudo diferente. As coisas que eles esperavam caíram por terra. Jesus, que eles esperavam que ia vencer, morreu na cruz. Diz a palavra que eles nem conseguiam reconhecer Jesus, que a gente também não enxerga a ação de Deus quando a gente está doente na alma. A gente não enxerga. Quando a gente está marcado na alma, a gente não vê. A gente não consegue ver. Vocês pararam para pensar que é assim na vida. Se você pegar o livrinho que vocês têm, o livreto bonito aí do Espírito Santo, e você colocar aqui para ler, você não vai enxergar, não é? Tem que ter uma distância segura. Às vezes a gente precisa disso. Uma distância segura para enxergar a vida melhor. O que dá essa distância segura para nós? O dom do entendimento. E onde a gente consegue ele? Quando a gente reza. Quando a gente para rezar, é como se a gente colocasse um filtro diante dos nossos olhos, e aí as coisas são enxergadas de uma outra maneira. É como se a gente colocasse ali uma lente que nos fizesse enxergar as coisas com o olhar de Deus. E esse é o dom do entendimento. É olhar as coisas com o olhar de Deus. É enxergar as coisas com o olhar de Deus. Por exemplo, essa senhora aqui me chamou a atenção quando eu olhei de lá. Ela tem um sorriso daquela pessoa assim, está feliz em Deus. O sorriso daquela irmã que está feliz em Deus, né? Não é? É muito bom quando a gente sente isso. E o dom do conhecimento nos faz enxergar dentro. Eu acho que Deus vem em socorro à nossa fraqueza muitas vezes nos ministérios que a gente exerce, para pai e mãe em alguns momentos que tem que olhar para os filhos e tentar discernir, porque não estão falando, não estão dizendo, e a gente tem que descobrir. A mãe tem o conhecimento nato, né, próprio da maternidade, mas depois fica mais difícil de entender. Eu acho que tem mãe que fala assim, mais fácil era quando ele só chorava e eu sabia o choro do que era. Agora, e aí? Falo, não respondo, tá tudo bem? Tá. Apesar que vocês sabem, se for o homem fala menos ainda, né, gente? Especialmente se tiver televisão, porque ele não consegue focar. O homem só vê uma coisa. Você falar com ele está assistindo televisão, ele fala, você sabe que depois ele não sabe o que falou, não é? Gente, mulheres, entendam seus maridos, não é maldade não, é que eles não conseguem, a gente não consegue. Isso é científico, o homem tem inteligência, visão focal. Agora a mulher não, a mulher faz tudo, ela tem telefone, fala com a amiga, fala no zap.
Tem um padre amigo meu que fala quando eu estou no Zap, eu estou em stand-by ou algo parecido. Não adianta falar comigo. Mas enfim, os discípulos de Emaús não tinham compreensão. Eles estavam cegos diante daquele momento. E aí Jesus começa a explicar. Vocês lembram das Escrituras? Vocês entendem como aconteceu nas Escrituras? O Filho do Homem deveria sofrer. Ele vai explicando tudo. Eles ainda não se abrem os olhos, mas quando Jesus parte o pão, eles abrem os olhos. Na verdade, ali é uma liturgia, né? É uma liturgia, a liturgia da missa, a gente pode dizer, da Eucaristia. Eles leem as Escrituras desde o Antigo Testamento, Jesus explica as Escrituras e depois celebra com eles, né? Vamos dizer assim. E aí eles entendem, eles reconhecem. Houve um momento na minha vida que foi muito difícil compreender. Eu, como padre, já preguei encontros em que pessoas foram curadas, por exemplo, do câncer. Minha mãe morreu de câncer. Quando minha mãe ficou doente, eu confesso para vocês que eu levantava de vez em quando minha carteirinha de padre. Sabe? Meio assim, ajoelhava na capela do Santíssimo que tem na casa paroquial e falava assim: Jesus, eu sei que eu não posso exigir, mas tantas pessoas foram tocadas pela minha oração. E a minha mãe? Como que vai ser? Quase dizendo, eu tenho direito. Que direito eu tinha? Nenhum. Eu tenho direito à mesma cruz que todos têm. Minha mãe foi perdendo a capacidade de falar, de se comunicar. E para quem já acompanhou, irmãos, você que está em casa, você que está no santuário, você já acompanhou uma pessoa enferma dessa doença ou de enfermidades que debilitam a mente? Minha mãe foi perdendo a capacidade da fala. E sabe o que acontece quando a pessoa perde a capacidade da fala? Ela vai repetindo aquilo que é automático. Então eu perguntava para minha mãe, tá tudo bem? Ela falava assim, Ave Maria. Mãe, tá tudo bem? Quando eu ligava, Pai Nosso. Mas no final mesmo, quando ela começou a ficar pior, que depois parou de falar, eu perguntava, tá tudo bem? Ela falava assim, seja feita a vossa vontade. Ai, aquilo me doía, gente. Porque eu não queria escutar aquilo, né? Cada vez que ela falava, eu falava, tem que compreender, por isso que eu estou dizendo, que possamos entender os sinais de Deus. Na verdade, minha mãe estava dizendo para mim, você não fala tanto para cumprir a vontade de Deus? Aceita e ama. Se fosse sem amor, falaria, aceita que dói menos, né? A gente fala assim agora, né? Mas quem ama diz, aceita, ama. O que você precisa compreender e aceitar? O que você precisa amar na vontade de Deus? Entenda, tem coisa que você não vai compreender totalmente. O que não dá para compreender, a fé vai nos ajudar a acreditar e pronto. Mas eu te convido, faça a vontade de Deus. Ame. Às vezes a gente diz, né? Ninguém ama aquilo que não conhece, mas com o dom do conhecimento é diferente. Quanto mais eu amo a Deus, mais Ele vai me dando capacidade de conhecê-lo. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu vou amá-lo. Então quem toma a iniciativa é o próprio Deus, porque Ele nos amou primeiro. Eu precisei, depois de muita dificuldade, em vez de mostrar minha carteirinha para Deus, deixar que Ele mostrasse a dele para mim. E falar, Senhor, faz a sua vontade. Demorou um pouquinho, porque não é porque a gente é padre que a gente sabe tudo, não é porque você está na igreja há muito tempo que você sabe tudo, e você sabe que às vezes até as pessoas ferem a gente, porque falam assim, nossa, você está na igreja, você tem que acreditar. Você está na igreja, você não é uma pessoa de fé? Pois é, eu tenho fé, mas eu tenho sangue, tenho dor, mas eu sei que o Senhor me sustenta. Te convido a ficar em pé. E eu te convido nesse momento a se colocar na casa do Pai. Estou de volta. Essa canção nasceu no momento de adoração a Jesus Eucarístico e logo mais nós teremos, eu lembro você que está em casa, logo mais nós teremos um momento de adoração a Jesus Eucarístico. Esse momento nasceu quando eu fui pregar um encontro em Fortaleza. E eu estava passando um momento de muita dificuldade, muita dor, não só pela situação da morte da minha mãe, mas outros
outros momentos difíceis que eu vivi. E eu estava retomando o meu lugar, aceitando tudo que o Senhor me oferecia, entendendo essa graça maravilhosa que se esconde na cruz quando a gente olha com amor. E eu lembro que eu dizia: eis-me aqui, Senhor. Nós começamos dizendo isso, né? Estou de volta, porque a tua casa é o melhor lugar para mim. É simples assim, ó. Eis-me aqui, estou de volta. Tua casa é minha casa, teu lugar é meu lugar. Eis-me aqui, estou de volta. Tua casa é minha casa, teu lugar é meu lugar. Vamos junto, mais uma vez, ergue os braços para a gente aprender. Eis-me aqui para rezar isso, estou de volta. Estou de volta. Tua casa é minha casa, tua casa é minha casa, teu lugar é meu lugar. Eis-me aqui, estou de volta. Tua casa é minha casa, tua casa é minha casa, teu lugar é meu lugar. Eu me rendo ao teu querer, nunca mais te deixarei, amado meu. Me afastei da tua vontade, eu tentei fugir de ti, mas hoje eu sei, ao teu lado para sempre viverei. Tua casa é o melhor lugar para mim. Braços erguidos, eis-me aqui. Eis-me aqui. Bonito, estou de volta. Estou de volta. Tua casa é minha casa. Tua casa é minha casa. Teu lugar. Teu lugar é meu lugar. Eis-me aqui. Estou de volta. Tua casa é minha casa. Teu lugar é meu lugar. Eu me rendo ao teu querer, nunca mais te deixarei, amado meu. Quem se afastou? Me afastei da tua vontade. Às vezes eu tentei fugir de ti, mas hoje eu sei, ao teu lado para sempre viverei. Tua casa é o melhor lugar para mim. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Estou de volta. Estou de volta. Tua casa é minha casa. Tua casa é minha casa. Teu lugar é meu lugar. Teu lugar é meu lugar. Eis-me aqui, estou de volta. Tua casa é minha casa. Teu lugar é meu lugar. Quero ouvir vocês. Eis-me aqui, estou de volta. Bonito. Tua casa é minha casa, Senhor. Tua casa é minha casa. Teu lugar é meu lugar. Teu lugar é meu. Mais uma vez. Eis-me aqui, estou de volta. Estou de volta. Tua casa é minha casa. Tua casa é minha casa. Teu lugar é meu lugar. Ergue bem os seus braços e diz para o Senhor, como nós dissemos no começo: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero estar sempre na sua vontade. Me dá o entendimento, me dá a aceitação, me dá a compreensão das tuas coisas, Me dá Senhor. compreensão. Eu quero fazer sempre o que é teu, quero viver o que é teu. Eu nasci para ser teu, Senhor. Por isso, eis-me aqui.
Pegue bem os seus braços, deixa o teu coração livre em Deus. Estou de volta. Casa é minha casa, teu lugar é meu lugar. Eis-me aqui, para terminar. Eis-me aqui. Estou de volta. Estou de Tua casa é minha casa. Tua casa é minha casa, teu lugar é meu lugar. Vamos fazer o seguinte: ergue os seus braços, abre os seus olhos, prepara o seu melhor sorriso, imaginando que você está mesmo de volta na casa do Pai. E faz com todo o coração, assim, olha. Eis-me aqui, estou de volta. Vamos cantar isso? Eis-me aqui, estou de volta. Estou de volta. Tua casa é minha casa. Tua casa é minha casa, teu lugar é meu lugar. Eis-me aqui, estou de volta. Tua casa é minha casa. Tua casa é minha casa. Isso, bonito. Teu lugar é meu lugar. Respira para fazer isso bonito. Teu lugar é meu lugar. Mais uma vez para terminar. Teu lugar é meu lugar. Eis-me aqui. Vamos aplaudir a presença de Deus entre nós.